Olá, eu sou o professor Bruno Barros e esse é o canal Tudo sobre Geografia. Na aula de hoje eu vou falar a respeito de geologia, conceitos básicos. Então, vamos à aula de hoje? O tema da aula de hoje é Geologia, Conceitos Básicos 2. Nós já tivemos a primeira aula de Geologia, Conceitos Básicos. Se você não assistiu ainda, é só você clicar no card aqui em cima e você vai ter acesso a esse conteúdo. E é a 11ª aula do nosso curso extensivo de Geografia para o Enem. Então, nessa aula, nós vamos estudar o seguinte: vamos identificar os processos naturais que influenciam a configuração da estrutura geológica e do relevo terrestre. Nós vamos ver quais são os processos de formação do relevo. Isso é bem interessante. Vamos caracterizar as diferentes estruturas geológicas e a sua influência na configuração do relevo terrestre. Então, nós vamos ver quais são as diferentes estruturas geológicas. Também vamos analisar as formas de atuação das forças endógenas e exógenas que atuam na configuração do relevo terrestre. Vamos entender como funcionam os processos erosivos causados pelo vento, pela água e pelo gelo. E vamos também explicar o conceito de solo. Você sabe definir o que é solo? Então, nós vamos explicar o conceito de solo, diferenciando seus horizontes e caracterizando os tipos encontrados nas áreas temperadas e nas áreas tropicais e a importância deles. Então, fique aí que a aula vai ser bem interessante. Nós vamos falar mais a respeito disso. E outra coisa, sobre geologia, nós temos uma playlist que foi gravada há algum tempo que pode te ajudar nos seus estudos. Então, caso você tenha interesse em ver essa outra playlist, é só você clicar no card aqui em cima e você também vai poder assistir a esses 3 vídeos de geologia que ficaram bem interessantes. Então, vamos dar sequência aqui na nossa aula. Nós vamos começar falando das rochas. O que são rochas? Bem, as rochas são agregados sólidos que surgem naturalmente e são constituídos por um ou mais minerais. Então, de uma forma bem resumida, as rochas são um agregado, uma junção de vários minerais. Então, basicamente é isso. Quando o magma se resfria, ele forma uma estrutura chamada rocha. Só que não é só a partir do resfriamento do magma que as rochas se formam. As rochas podem ser magmáticas ou ígneas. Elas são resultantes da consolidação do magma. Então, deixa eu explicar. Então, nós temos ali o vulcão. Vamos falar basicamente do vulcão, mas nós podemos falar também de fissuras na crosta terrestre, na superfície terrestre. Digamos que a gente tenha um vulcão. Eu vou explicar melhor sobre os vulcões mais à frente. Mas imagine que nós temos um vulcão, tá? E esse vulcão, ele, como vocês vão ver, ele tem acesso ao magma, ao manto terrestre, certo? Então, deixa eu anotar aqui manto. E nós sabemos que o manto é constituído de magma. Então, quando esse magma ele vem, o vulcão entra em erupção ou uma fissura na superfície terrestre, e esse magma ele chega aqui na superfície e se resfria, ele vai formar um tipo de rocha, e esse tipo de rocha chama-se rochas magmáticas ou ígneas, certo? Então é assim que elas se formam. Quando esse magma ele se resfria no interior da crosta ou da crosta, né? Tanto faz se é crosta ou crosta, quando essa rocha se forma no interior da rocha, ela recebe o nome de rochas intrusivas, ou seja, no interior, tá? Então, são rochas intrusivas, tá? Deixa eu só colocar aqui o int aqui, ó, intrusivas, ok? Porém, quando a rocha ela se forma no exterior, o magma se resfria no exterior da crosta,
então ele recebe o nome de rocha extrusiva ou rocha vulcânica. As rochas intrusivas podem ser chamadas também de rochas plutônicas, quando elas se formam no interior da crosta terrestre. Porém, quando o magma se resfria no exterior, formando rochas no exterior da crosta, então nós chamamos essa rocha de rochas extrusivas ou vulcânicas, ok? As rochas podem ser também metamórficas. Então a palavra metamórfica significa transformação, tá? Então pensa ali na metamorfose que a largata faz quando ela se transforma em borboleta. Então ela passa por uma metamorfose. Então quando eu falo rocha metamórfica, eu estou falando que uma rocha passou por um processo de transformação. Então uma rocha magmática sofreu calor, sofreu uma pressão atmosférica e se transformou em uma outra rocha. Ela se transformou então numa rocha metamórfica. E a nossa definição mostra que as rochas metamórficas são formadas a partir de alterações moleculares provocadas em rochas pré-existentes, no caso rochas magmáticas, pelas altas temperaturas e pela pressão. Foi o que eu disse. As rochas podem ser também sedimentares. Como o próprio nome diz, pessoal, sedimentares, sedimentos. Tá? Então, essas rochas se formam a partir de sedimentos. São formadas a partir do acúmulo de sedimentos que se formaram em diferentes eras geológicas. Então, nós podemos pensar ali, por exemplo, numa montanha, né, num tipo de relevo. E aí nós temos aqui a superfície, nós temos uma parte mais baixa chamada depressão, e aí o contorno da superfície terrestre continua. Então essa rocha ela vai enfrentar um desgaste natural, que eu vou falar mais à frente, chuva, ventos, e esse material que vai ser retirado dessa estrutura maior rochosa vai ser depositado ao longo de milhões de anos dentro dessas depressões, dessas partes mais baixas. Então esse material aqui vai ser o quê? Vão ser rochas sedimentares, formadas então a partir do acúmulo de sedimentos. Bem, então nós falamos aí da formação das rochas, vimos que elas podem ser magmáticas, metamórficas ou sedimentares e vimos como cada uma se forma, ok? Agora nós vamos falar sobre a estrutura geológica do planeta. Então nós estamos vendo um mapa aí mostrando essa estrutura no mapa mundi e nós vamos ver que eles podem ser escudos cristalinos, escudos cobertos por sedimentos, também pode haver áreas, grandes estruturas sedimentares, que nós vamos falar também. Eles podem ser dobramentos antigos e dobramentos modernos. Tudo isso nós vamos analisar a partir de agora. Então, o que são escudos cristalinos? São tipos de formações geológicas mais antigas, sofreram intensa ação de processos erosivos. Então, a gente pode pensar na Pangeia. Quando a Pangeia estava se formando, então ela formou um tipo de relevo que se estabilizou e esse relevo foi sendo desgastado pelos processos erosivos. Então, esse tipo de estrutura é conhecida como escudos cristalinos. E aqui nós podemos ver que uma boa parte do território brasileiro, se vocês observarem aqui no mapa, é composto por escudos cristalinos. 36% do nosso relevo tem essa composição. Também podemos falar das bacias sedimentares. Novamente, olha o nome, bacias sedimentares, ou seja, sedimentos. Elas são formadas a partir da deposição de sedimentos de outros relevos. Então, vamos ver aí a definição. Bacias sedimentares são áreas de acumulação de sedimentos durante grandes intervalos de tempo. Os processos de sedimentação podem ocorrer em ambientes marinho, glacial, desértico, em áreas de derrame de lava vulcânica. Então, voltando lá no desenho que eu tinha feito antes, desse desenho aqui,
Essa deposição de sedimentos que ocorreu nessa depressão que eu estou mostrando, nada mais é do que uma bacia sedimentar, tá? Então, vou colocar aqui o BS, uma bacia sedimentar. É assim que elas se formam. Temos também os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são um relevo mais recente, estão associados com margens convergentes de placas tectônicas, dando origem a grandes cadeias de montanhas. Então aqui falou de margens convergentes. Então o que seria a margem convergente? A gente pode pensar naquela aula que nós tivemos, a aula anterior, sobre movimentos de placas tectônicas. Quando uma placa se choca contra a outra, o movimento é um movimento convergente, duas placas se chocando, movimento convergente. Quando a placa se separa uma da outra, o movimento é divergente. Então, no caso dos dobramentos modernos, eles se formam a partir do movimento convergente, ou seja, do choque de placas tectônicas, tá? Então, vou até colocar aqui embaixo, ó, o que é uma margem convergente? É quando duas placas fazem esse movimento, o movimento de choque de placas, certo? Então, como exemplo desse tipo de dobramento ou de estrutura geológica, nós podemos citar a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, os Alpes e o Himalaia. Veja novamente no mapa essa cor amarela que vocês estão observando aqui na costa oeste da América do Sul. Então, esse aqui é um tipo de dobramento moderno, ou seja, a Cordilheira dos Andes. Muito bem. E como é que esses relevos se formam, né? Qual é o processo que forma cada um desse tipo de relevo? Nós vamos ver isso a partir de agora. As grandes estruturas geológicas sofrem influência dos agentes do relevo, que podem atuar tanto internamente como externamente. E aí, dependendo da forma como esses agentes atuam, eles vão receber nomes distintos. Por exemplo, os agentes endógenos são aqueles que acontecem no interior do planeta, como, por exemplo, o tectonismo e o vulcanismo. Quando esses agentes ocorrem fora do interior da Terra, então nós chamamos eles de agentes exógenos ou externos, ou seja, na parte externa. E são forças que agem devido à dinâmica externa, modificando e modelando o relevo terrestre, como o intemperismo e os processos de erosão e de sedimentação. Então nós vamos ver o que significa cada um desses processos, cada um desses agentes. Vamos ver a partir de agora? Antes de começar a falar desses processos, nós podemos ver essa imagem, é a forma de relevo modelada a partir da ação do vento sobre a rocha na província de Qom, no Irã, em 2013. Veja como esse relevo ele foi bem desgastado pela ação do vento. E aí nós vamos entender agora como que isso funciona. Então, vamos começar falando das forças internas da Terra. Um deles é o tectonismo, que eu expliquei um pouquinho antes, né, alguns slides atrás, bem aqui, ó. Eu falei um pouco sobre o vulcanismo, mas eu posso explicar mais uma vez, né, sobre isso, o que é o vulcanismo. Então, vamos falar a respeito do tectonismo. O que é o tectonismo? A gente falou muito disso na aula passada, inclusive se você não assistiu ainda esse vídeo, ele está no card aqui em cima, mas a respeito do tectonismo, nós podemos falar que ele acontece a partir dos movimentos das placas tectônicas. E veja aí a definição. Os movimentos da astenosfera repercutem sobre as placas da crosta. Essa dinâmica interior, denominada tectonismo, ocorre de duas maneiras, pela orogênese e pela eperogênese. Mais à frente nós vamos falar desses conceitos, mas de uma forma bem simples, nós podemos pensar em duas placas tectônicas. Vamos imaginar que esse desenho seja duas placas tectônicas
E essas placas estão se movendo, estão se chocando uma contra a outra no movimento convergente, certo? Imagine que aqui nós temos aí uma parte da crosta e aqui nós temos algumas casas, tá? Aqui em cima. E aí, esse movimento que ocorreu entre as placas vai gerar uma liberação de energia, tá? E essa liberação de energia vai atingir a superfície terrestre. Então, essa liberação de energia causada pelo movimento das placas tectônicas, nós chamamos de tectonismo, certo? E aí, dependendo como isso acontece, ele pode receber o nome de orogênese ou epirogênese, e nós vamos ver agora o que significa isso. Bem, os movimentos orogenéticos resultam da acomodação das placas tectônicas. Então, como assim a acomodação? Então, nós vimos aqui que as placas estão em movimento. Então, esse movimento vai causar a acomodação dela. Uma dessas placas, elas vão ter uma estrutura mais frágil em relação à outra. E aí vai haver uma quebra. Quando haver essa quebra, então vai haver acomodação da placa. E aí nós vamos ter o tectonismo ou a liberação de energia. Então, quando acontece essa acomodação de placas tectônicas, nós dizemos que esse movimento é um movimento orogenético ou orogênese. Os terremotos e o vulcanismo, assim como a formação de cadeias montanhosas, são causadas por eles. Então, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes e outras cordilheiras que nós temos pelo mundo afora foram formadas a partir da orogênese, ou seja, da acomodação e desses movimentos de placas tectônicas, certo? Além dos movimentos orogenéticos, existem também os movimentos epirogenéticos. Os movimentos epirogenéticos provocam processos lentos e generalizados de sorgimento ou rebaixamento dos grandes blocos rochosos. Então, o que acontece? Então, imagine, vamos fazer um desenho bem aqui. Imagine que eu tenho aqui uma placa tectônica, né, uma placa que está em movimento contra a outra. Só que essa placa é uma placa mais resistente, mais rígida. Então ela vai fazer o que com a outra placa? Ela vai levantar essa placa, ela vai erguer ela. Então esse processo nós chamamos de soerguimento. E nessa região vai acontecer o que? O surgimento de uma cadeia de montanhas. Geralmente esses movimentos ocorrem em áreas estáveis da crosta que sofreram o efeito das glaciações. E aí nós temos como exemplo os polders e os fiordes que vocês estão vendo aí no exemplo. E eu estou falando de soerguimento, mas pode haver também um rebaixamento, dependendo da estrutura das placas tectônicas, certo? E o vulcanismo, nós já vimos como que funciona. O que é o vulcanismo? Nem precisa ler essa definição que nós estamos vendo aí. O vulcanismo é quando o material magmático que vem do manto terrestre chega à superfície terrestre, nós chamamos de vulcanismo. Então, um exemplo, imagine que aqui eu tenho um vulcão, fazendo um desenho aqui bem simples, um vulcão, depois eu vou mostrar uma figura melhor sobre isso. Aqui nós temos a crosta terrestre, e aqui nós temos o manto, tá? Então, desenho aqui o manto. E aí o manto é formado de magma. E o vulcão, ele tem uma conexão com o manto terrestre. Então, quando esse material magmático chega aqui na superfície terrestre, então está acontecendo o vulcanismo. Uma região muito conhecida, uma das principais regiões vulcânicas do planeta, é o Círculo de Fogo do Pacífico. E aqui nesse mapa vocês podem ver o Círculo de Fogo do Pacífico. Percebam que ele abrange toda essa região aqui, olha onde que eu passei, toda essa região, e ele continua aqui, olha, ele pega toda essa região. Então, é o Círculo de Fogo do Pacífico, é onde ocorre a maior quantidade de vulcões do planeta. Cada pontinho desse, cada bolinha que vocês estão vendo aqui, representa um vulcão.
e também a faixa roxa ou rosa, depende aí do seu monitor, do seu celular, mas observem que essa faixa, dessa cor que eu estou mostrando aqui, representa a atividade sísmica que ocorre com frequência. Então essa área é uma área de intensa atividade sísmica. Bem, agora vamos dar uma olhada no vulcão a partir desse esquema que vocês estão vendo aqui na tela, esse esquema aqui. Percebam que nós temos aqui a câmara magmática, que é o contato que o vulcão tem com o manto terrestre. Depois nós temos aqui os condutos, que são esses caminhos aqui que chegam até a chaminé e a cratera, tá? Então nós estamos vendo também o vulcão em erupção, né, lançando lá esses detritos aqui, né, que nós vamos chamar de bombas vulcânicas, e também temos aqui a lava ou a erupção do vulcão. E aqui ao lado vocês estão vendo o vulcão Cabuco, que fica localizado no Chile. Esse vulcão ficou inativo por 40 anos, porém em 2015 ele voltou à ativa. E veja a quantidade, né, de fumaça, de cinzas que é lançado na atmosfera. Os vulcões são extremamente poderosos. Agora, falando a respeito dos terremotos, nós já falamos ali anteriormente, os terremotos nada mais são do que energia que é liberada a partir da movimentação das placas tectônicas, das suas acomodações também. E aí, nós falamos disso na outra aula também, falamos nessa, e também tem um vídeo que explica como os terremotos ocorrem, que vai aparecer no card aqui em cima. É só você clicar no card e assistir esse vídeo que você vai entender. Mas a respeito do terremoto, vale a pena lembrar que quando a energia liberada chega à superfície, a origem dessa energia na superfície, nós chamamos de epicentro, tá bom? Então, o ponto da superfície vertical ao foco é chamado epicentro. E o da origem interna, da ruptura ou da liberação de energia, chamamos de hipocentro. Então, observem na figura a imagem. Então, nós temos aqui um desenho mostrando isso. Veja que a liberação de energia aconteceu aqui embaixo, onde vocês estão vendo o destaque, foco ou hipocentro. E aí houve uma liberação de energia e chegou aqui na superfície. Então, a energia vai começar por aqui, a liberação de energia na superfície, e aí nós chamamos esse local de epicentro, ok? Então, nós temos aqui o epicentro. Bem, então nós falamos até aqui a respeito dos agentes internos da Terra, também conhecidos como endógenos. Mas agora nós vamos falar a respeito dos agentes externos ou exógenos. Esses agentes externos são agentes externos modeladores do relevo terrestre. O intemperismo faz parte dos agentes externos e a ação dos ventos e das águas por meio da erosão. Então nós vamos entender como é que funciona o intemperismo e também a erosão. Bem, o intemperismo é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que promovem a degradação da rocha ou a sua decomposição. Então, vamos imaginar uma situação. A rocha, uma determinada estrutura rochosa, ela enfrenta, ao longo de milhões de anos, o aquecimento do Sol, calor intenso. Depois, em alguns momentos, ela pode ser resfriada, até mesmo congelada a partir da neve, e aí ela volta a ser aquecida, volta a ser congelada durante milhões de anos, essa sucessão de variação de temperaturas. Em algum momento essa rocha ela vai ter a sua estrutura não vai aguentar e ela vai começar a entrar em decomposição, vai ser degradada. E aí nós chamamos esse processo de intemperismo, ou seja, a degradação da rocha, sua decomposição. O intemperismo pode ser físico, químico ou biológico.
No caso do intemperismo físico, é quando as rochas são submetidas a intensas variações de temperatura, como eu disse, sofrendo assim a sua desintegração mecânica. Porém, quando a rocha entra em contato com a água, e aí no contato entre a água e os minerais rochosos, reações químicas alteram a composição da rocha, nós chamamos isso de intemperismo químico. E quando a rocha sofre degradação, decomposição a partir de agentes biológicos como plantas, nós chamamos ele de intemperismo biológico. Bom, então já falamos o que é o intemperismo e agora vamos falar a respeito da erosão. Então, para a gente entender como que funciona a erosão, imagine a seguinte situação. Nós temos uma montanha em algum lugar, em determinado lugar, e essa montanha, ela, ao longo de milhões de anos, ela sofre o calor abrasador do sol, ela é resfriada a partir da neve, e aí essa rocha começa a se decompor, se desintegrar. Esse material que se solta da rocha vai ser carregado para outro lugar, tá? Para outro lugar, por meio do vento ou por meio da água. Então, esse transporte de material que foi intemperado ou decomposto da rocha, nós chamamos de erosão, entendeu? Então, o intemperismo é quando a rocha entra em decomposição e a erosão é quando esse material é carregado para outro lugar por meio dos ventos e também por meio da água, tá? Então, a erosão pode ser uma erosão eólica por meio dos ventos, como eu disse. Ela pode ser também fluvial, quando a água dos rios carrega o material intemperizado. Ela pode ser pluvial, quando há ação da chuva. Ela pode ser erosão marinha, quando as águas do oceano atuam, né, nesse transporte de material. E ela também pode ser erosão glacial, quando há ação do gelo ou de neve dentro desse transporte de materiais. Muito bem, então nós falamos até aqui a respeito do intemperismo e também da erosão, que compõe os agentes externos ou exógenos do relevo. Então nós vimos que o intemperismo é a decomposição da rocha, que é promovida de várias formas. E quando esse material é transportado, é carregado para outro lugar, nós chamamos isso de erosão. Agora nós vamos falar a respeito dos solos. Então, primeiro precisamos definir o que é o solo. Então, veja a definição aqui na tela. Veja só. O solo compreende a camada superficial da terra, resultante da ação do intemperismo físico e químico e da ação da matéria orgânica sobre as rochas. É constituído de material sólido, minerais e matéria orgânica, água e ar, sendo responsável por sustentar a vegetação. Então o solo ele surge a partir do intemperismo. E para que o solo se forme, é necessário que aconteça as seguintes etapas: a desintegração e decomposição da rocha-mãe, ou seja, da rocha matriz que foi intemperizada, e a incorporação e decomposição de organismos e animais e vegetais, dando origem aos componentes orgânicos denominados humus. Então veja só, a rocha-mãe é desintegrada e aí esse material intemperizado entra em contato com a decomposição de outros organismos, animais e vegetais. Isso dá origem ao humus e forma o solo. E são vários os fatores que atuam na composição do solo, como rocha, o clima, o relevo, organismos e tempo. E tudo isso vai formar várias camadas de solo, que nós chamamos de horizontes. Então, aqui nós estamos vendo um exemplo de horizontes do solo. Observem aí que a camada mais fininha aí é o horizonte O, ou horizonte orgânico. Em geral, apresenta mais matéria orgânica. Então, observe aqui, vou até circular, essa é a camada do horizonte orgânico. Na sequência, nós temos o horizonte A.
Horizonte com maior quantidade de matéria orgânica decomposta, bactérias e fungos misturados a elementos minerais. Então nós vemos ali que essa camada é mais espessa do que o horizonte O. Depois nós temos o horizonte B, horizonte com alto grau de intemperismo e menos afetado pela erosão natural e pela ação antrópica. Por quê? Percebam que o horizonte B, pessoal, ele tem a proteção, né, do horizonte O e do horizonte A. Portanto, ele tem mais material intemperizado, porém não sofre a ação da erosão, nem tampouco da ação antrópica. O horizonte C, que é esse aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, o horizonte C que está aqui, horizonte formado por material menos alterado. Nele ainda é possível identificar algumas características da rocha matriz ou da rocha mãe. Então aqui no horizonte C a gente consegue ver pedaços, partes da rocha mãe. E o horizonte R é a própria rocha, né? A rocha está aqui, é daqui que acontece o intemperismo que forma tudo que está aqui em cima, tá? Então essas são as camadas do solo. E para finalizar, nós estamos vendo aqui a distribuição dos tipos de solo pelo mundo. E aí, a partir da legenda, a gente consegue ver a ocorrência de tundra, do solo podizólico e pardo, das pradarias, do solo latossolo, do solo lixiviado sobre a floresta, a estepe, o solo de deserto e os solos de montanhas. Esses são os principais tipos de solo a partir, né, desse mapa do IBGE de 2012. Muito bem, pessoal, nós chegamos aí ao final de mais um vídeo, mais uma aula. Nessa aula nós falamos a respeito das rochas, vimos como elas se formam, vimos também qual é a composição delas, falamos a respeito das estruturas geológicas e também da formação dos solos. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Caso você não tenha aprendido, você pode voltar, assistir de novo, ler o nosso slide que você pode baixar aí na descrição do vídeo. Pode deixar os seus comentários, que são muito importantes. E também não esquecer do seu like. Pessoal, sobre esse assunto dessa aula, eu tenho um vídeo de um outro momento, né? Se eu não me engano, de uns 2 anos atrás, que eu postei aqui no canal. Vocês podem acessar esse vídeo clicando no card que aparece aí em cima, tá bom? Então, agora sim, antes de finalizar, eu quero agradecer a todos vocês que têm assistido o nosso canal, aqueles que estão participando do nosso curso extensivo e também aqueles que estão pesquisando algum trabalho de escola, estão estudando para provas. Muito obrigado por você estar assistindo os vídeos com a gente. Nós temos uma folha de exercícios na descrição do vídeo, é só você clicar na descrição do vídeo para você baixar, tente resolver e depois você pode assistir o vídeo de resolução dessa folha de exercício que vai te ajudar muito para o Enem. Você pode também baixar os slides dessa aula, tá aí na descrição do vídeo o link para você fazer isso. Não se esqueça de deixar o seu like é sempre muito importante para o nosso canal. E se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, apoie o nosso canal ele tem trazido muito conteúdo para ajudar você a se dar bem no Enem e também em Geografia. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima aula. Tchau!